Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num ponto da nossa teologia que, olha, deixa muita gente de fora com a pulga atrás da orelha. Com A certeza. questão é a seguinte: como é que nós, que nos tratamos por irmãos, que oramos a Deus chamando de Pai, como podemos, ao mesmo tempo, ensinar que nem todos são filhos de Deus exatamente no mesmo sentido? Parece um nó, né? Um quebra-cabeça. Exato. E para a gente conseguir, assim, destrinchar isso, vamos usar como guia a transcrição de um vídeo muito bom, muito detalhado, do canal do YouTube Detetive TJ. Ah, eu vi esse vídeo. É excelente. O vídeo faz uma desconstrução sistemática dos argumentos que geralmente usam contra nós. Então, nosso objetivo aqui é explorar essa lógica que vem de dentro e entender as nuances por trás da expressão filhos de Deus, tudo com base na nossa literatura. E é importante dizer que, para quem quiser conferir todos os artigos, todas as publicações que a gente citar aqui, tá tudo lá no vídeo. E a gente vai deixar o link, claro. Isso. E tem um ponto que você mencionou que é crucial. É uma defesa. A fonte não está tentando ser uma explicação neutra, sabe? O objetivo ali é bem claro. É refutar o que o vídeo chama de acusações de opositores. Que já muda tudo, né? Muda tudo. A argumentação se torna reativa, apologética, e por isso mesmo ela acaba revelando muito sobre onde estão os pontos de maior atrito e como nós escolhemos nos defender. Ok, então vamos mergulhar nisso. A primeira coisa que, para mim, saltou aos olhos foi por onde o argumento começa. Não é com um texto bíblico super complexo, nem nada do tipo. Não mesmo. A defesa começa de um jeito bem mais prático, né? Quase no nível do chão da fábrica, por assim dizer. Exato. O vídeo joga duas perguntas retóricas que vão direto na experiência que a gente vive. A primeira é algo como: olha, se a gente não se considera filho de Deus em nenhum sentido, por que a gente canta e ora para Jeová chamando ele de pai? E a segunda: porque todos nós, sem exceção, nos chamamos de irmãos, incluindo o grupo dos ungidos. É uma tática muito inteligente, não acha? Muito. Porque antes de entrar na teologia mais densa, o argumento apela para a coerência do dia a dia. É como se dissesse: olha, a sua crítica não bate com o que a gente vive e fala toda semana. O que é fascinante aí é que a primeira linha de defesa não é teológica, é sociológica. O argumento é: a nossa identidade vivida contradiz a sua crítica. Isso é uma tática retórica muito poderosa. Porque muda o campo de batalha, né? Totalmente. Sai do texto abstrato, onde as interpretações podem ir para qualquer lado, e vai para a experiência pessoal, que é muito mais difícil para um crítico de fora refutar. Ele não pode dizer vocês não se sentem irmãos. Não tem como. No máximo, ele pode dizer que a prática é inconsistente com a doutrina, que é exatamente o que o resto do vídeo tenta provar que não é. Certo. E essa conexão com a experiência diária não para por aí. O vídeo menciona os nossos cânticos, né? Cita o cântico 75, Pai Jeová, estou aqui. Lindo esse cântico. E o 56, escuta a minha oração, Pai Jeová. Isso reforça que a linguagem de pai e filho não é só um conceito, está no coração da nossa adoração. E também menciona as cartas do corpo governante, como a do Anuário de 2017, se dirigindo a todos como seus irmãos. A ideia é construir um caso sólido na prática antes de ir para a teoria. Exatamente. Ele estabelece uma base emocional comunitária. A mensagem implícita é: nós vivemos como uma família. Agora, senta aqui que vamos te explicar a estrutura teológica que permite isso. E só aí, depois de firmar essa base, é que o vídeo dá o próximo passo. Que é fundamentar tudo na doutrina oficial. Isso, e é aí que eles buscam uma das nossas publicações mais densas para dar peso ao argumento. É aí que entra o estudo perspicaz das Escrituras. O vídeo apresenta a citação que é, na verdade, o pilar de toda a defesa. A ideia de que a filiação de humanos numa relação com Deus é encarada de diversos aspectos diferentes. Essa frase é a chave. Exatamente. Essa citação faz o trabalho pesado de desmontar a premissa do crítico. Porque, assim, a fonte argumenta que os opositores trabalham com uma lógica binária, de liga e desliga, sabe? Ou você é filho ou não é. Simples assim. Isso. Ponto. A defesa que o vídeo apresenta, baseada na nossa literatura, rejeita essa simplicidade. Ela propõe um espectro, ou melhor,
diferentes tipos e sentidos de filiação. Certo. E é nesse ponto que surgiam os termos que costumam gerar a confusão, né? Ungidos e outras ovelhas. Talvez seja bom a gente definir isso rapidinho. Sim, é fundamental. Basicamente, segundo a nossa teologia, os ungidos são um grupo limitado, historicamente 144 mil pessoas, que têm uma esperança celestial de reinar com Cristo. E as outras ovelhas? São a grande maioria de nós hoje, com a esperança de viver para sempre numa terra paradisíaca. A crítica externa geralmente pega publicações que, num contexto bem específico, dizem que os ungidos são filhos e as outras ovelhas são amigos de Deus. E aí concluem que as outras ovelhas não são filhos de jeito nenhum. Celestial, o termo filho é aplicado aos ungidos de uma forma única como co-herdeiros de Cristo, mas isso não anula um sentido mais amplo de filiação para as outras ovelhas. É uma questão de qualificação. De contexto. E para sermos justos, essa ideia de que uma palavra pode ter várias camadas de significado não é só nossa. Muitas teologias fazem isso, sabe? Por exemplo, distinguem entre uma filiação criacional, todos são filhos de Deus por criação, e uma filiação ligada à salvação, a uma relação restaurada. Isso ajuda a contextualizar. E para reforçar essa ideia de flexibilidade, o vídeo busca mais evidências, cita de novo o perspicaz para dizer que qualquer descendente de Adão pode se tornar filho de Deus pela fé. E resgata um artigo bem antigo da Despertai de 1970. Lembro desse artigo. Que diz que uma pessoa pode ter múltiplos pais, o literal, Jeová Deus e Jesus Cristo. A intenção ali parece ser mostrar que os conceitos de paternidade e filiação na Bíblia são bem mais complexos do que parecem à primeira vista. Sim, é uma tentativa de mostrar que essa complexidade não é uma invenção de agora para se defender de críticas, é algo que está presente na nossa literatura há décadas. Estão construindo um caso de consistência doutrinária. Ok. Até agora, os argumentos foram sobre a prática e a doutrina. Mas aí a fonte muda de tática e parte para argumentos mais retóricos. Eu fiquei curioso para ver como eles justificariam isso com a lógica bíblica. Eles usam uma analogia bem inesperada, com João Batista. Mas, sinceramente, tive que pensar um pouco se ela realmente se sustenta, sabe? É uma boa pergunta. É justo comparar a filiação única de Jesus com a distinção entre dois grupos de fiéis? Essa é a questão central. E a sua dúvida é legítima. A força da analogia, segundo o vídeo, não está em igualar os casos, mas em ilustrar o princípio do contexto. A cena que eles criam é: João Batista declara que Jesus é o Filho de Deus. Aí um crítico simplista poderia dizer: e daí? Somos todos filhos de Deus. Entendi. Essa resposta esvaziaria todo o significado da declaração de João. Exatamente. Então, o objetivo não é dizer que os ungidos são como Jesus. É dizer que a frase Filho de Deus pode ter um significado geral e, ao mesmo tempo, um significado super específico, técnico, dependendo do contexto. A analogia serve para quebrar a lógica binária do crítico. Precisamente, o argumento é, assim como a frase para Jesus tinha um significado que o diferenciava de todo mundo, a mesma frase pode ser usada dentro da nossa organização para diferenciar os ungidos das outras ovelhas em relação à herança celestial, sem anular o sentido mais geral. É uma ferramenta para dizer ao crítico: você está lendo de forma superficial, sem prestar atenção ao contexto. Faz sentido. É menos sobre a comparação e mais sobre ensinar a ler nossa literatura com atenção às nuances. O que nos leva a outro pilar do argumento, que me pareceu crucial: a dimensão do tempo. Sim. A filiação não é apresentada como algo estático, né? Exato. E esse é talvez um dos pontos mais sofisticados da defesa. O vídeo cita a Sentinela de 2003, que fala sobre nós, da esperança terrestre, nos tornarmos filhos terrestres no mais pleno sentido no futuro, depois de atingirmos a perfeição. E isso introduz a ideia de um processo. Um processo. Já somos filhos agora, numa relação reconciliada com Deus, mas essa filiação vai atingir uma plenitude, uma consumação no novo mundo. Isso adiciona mais uma camada. Então não é só filho tipo A e filho tipo B. É também filho no estado atual e filho no estado futuro e perfeito.
Sim. E vamos ser sinceros, para quem tá de fora, isso pode soar como uma ginástica mental. Amigo, filho, filho no pleno sentido. É complexo. Complexidade é, ao mesmo tempo, a força da defesa interna e talvez a própria origem da confusão externa. Mas, do ponto de vista da apologética, resolve a aparente contradição. Permite que uma publicação de 1998, que o vídeo também cita, chame Jeová de pai imparcial para com seus filhos terrestres, sem contradizer outra que reserve o título de filhos aos ungidos em um contexto de herança. Certo. Então, se a gente for amarrar tudo, a conclusão do vídeo é que a pergunta "As testemunhas de Jeová acreditam que são filhos de Deus?" tem uma resposta simples: sim, 100% delas. Sim. Mas essa resposta simples só é verdadeira se for entendida dentro de toda essa estrutura complexa de diversos aspectos, como diz o perspicaz. Exatamente. A estratégia discursiva do vídeo é uma redefinição dos termos do debate. Em vez de aceitar a oposição simplista de filho versus não filho que a crítica impõe, a fonte, usando a nossa própria literatura, propõe um modelo multifacetado de filiação. É uma defesa feita de dentro para dentro. Resumindo a nossa análise, então, a fonte constrói uma defesa muito bem estruturada. Começa com a experiência vivida, depois mergulha na teologia para mostrar que o conceito não é monolítico, usa analogias para defender uma leitura contextualizada e, por fim, adiciona a dimensão do tempo. Uma defesa em camadas. Perfeito. Então, quando a gente junta todas as peças, o quadro que se forma é muito diferente daquela ideia confusa do início. A noção de que a maioria de nós não se considera filho de Deus é, na verdade, um grande mal-entendido. A verdade é o oposto. Essa relação de pai e filho é o alicerce da nossa espiritualidade. Está em cada oração, em cada cântico, em cada gesto de amor fraterno que a gente vê no Salão do Reino. A filiação com Jeová é uma realidade viva e preciosa para todos nós. Exatamente. A chave para desenvendar tudo isso é o contexto. A filiação divina não tem um formato único. Ela tem diferentes facetas. Existe a relação que temos agora, baseada na nossa fé, no nosso esforço para obedecer, que já nos torna parte da família dele. E existe a promessa de uma relação futura, perfeita, sem as limitações do pecado. Portanto, a conclusão é clara e muito animadora. Todos os servos fiéis de Jeová são, sim, seus filhos, cada um dentro dos aspectos maravilhosos que essa relação pode ter. E isso nos deixa com uma reflexão final, algo para levar conosco. Se essa relação tão valiosa de sermos filhos de Deus se baseia no nosso esforço para imitar as qualidades dele e para sermos obedientes, isso levanta uma pergunta bem prática para o nosso dia a dia. De que maneira as nossas ações, as nossas palavras e até os nossos pensamentos hoje estão realmente refletindo essa identidade que temos? Como estamos mostrando para o mundo e para nós mesmos que somos, com orgulho e alegria, filhos e filhas do Deus Altíssimo, especialmente quando tudo ao nosso redor parece nos empurrar na direção contrária.